Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Se cuidando, em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Na aula passada a gente começou falando sobre as configurações eletrônicas, né? e, e distribuição eletrônica, né? Todo aquele processo de aprofundamento do estudo sobre a natureza da eletrosfera. E aí a gente começou a estudar sobre como os elétrons se distribuem ao longo das camadas eletrônicas, dos níveis, né, das camadas, dos níveis e dos subníveis, né? Na camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, que a gente chama da K, L, M, N, O, P, Q. E a gente começou a ver como é que os elétrons eles iam se distribuindo em cada uma dessas camadas. Aí eu mostrei de uma forma mais simplificada, mostrando quanto cabe em cada uma das camadas, quantos elétrons cabem na camada K, quantos elétrons cabem na camada L, M, e assim seguindo, né? E aí eu mostrei a vocês também como é que faz o diagrama de Pauli, né? Que aparentemente quando a gente olha a gente acha mais complicado, né? Mas quando você pega o macete dele, vocês vão ver que é muito mais fácil, porque vocês só fazem o diagrama uma vez e respondem todas as questões olhando para aquele diagrama. Não precisa ir fazendo toda vez aquela distribuição. K2, é o ferro, não sei o que tal, elemento X com 100, número atômico 82. Aí você vai lá fazer, né? Como se você faz o diagrama de Pauli uma vez, anotou ele ali de lado uma vez, você só vai contando os elétrons e consegue saber sua distribuição certinha, quantos elétrons tem em cada uma das camadas e por aí vai, né? A gente veio estudando bastante essa distribuição eletrônica. Na aula passada eu conversei com vocês sobre o processo de configuração eletrônica de íons, né? E daqueles elementos que são, na verdade, são elementos instáveis, né? Qual é a diferença mesmo que a gente tem entre elementos instáveis e elementos químicos estáveis? Os elementos químicos estáveis são aqueles que obedecem à regra do octeto. E o que era essa regra do octeto? Que na última camada, ou na camada de valência, ou seja, na última camada da eletrosfera, na última camada que aquele elemento químico tem, ele vai possuir 8 elétrons, certo? Então essa é a regra do octeto, né? A última camada, na camada de valência, o número máximo de elétrons que um elemento químico pode ter é 8 elétrons. E aqueles que têm os 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência, eles são considerados elementos químicos estáveis, certo? Ou seja, eles têm a sua distribuição de elétrons, a sua distribuição de elétrons de forma estável, certo? Então, eles são os elementos que a gente classifica como elementos químicos estáveis. Os únicos elementos químicos que obedecem a essa regra, ou seja, que na sua camada de valência eles têm 8 elétrons, são os gases nobres, certo? Que são os representantes da família 18, com exceção do gás hélio, que é um gás nobre, que é um elemento estável, mas ele só tem 2 elétrons na sua camada de valência, porque ele só tem uma camada, que é a camada K, e a camada K suporta no máximo 2 elétrons. Então ele é estável porque na camada K ele tem os 2 elétrons que ele precisa, certo? Todos os outros gases nobres, eles têm em sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, 8 elétrons. Aí dependendo de que gás nobre seja esse, em que período ele esteja, né? Aí eles vão variar no número de camadas, né? Mas todos os outros, com exceção do gás hélio, eles vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então os elementos químicos estáveis, eles se estabilizam com sua própria configuração eletrônica, ou seja, com seus próprios elétrons na sua distribuição eletrônica, né? Então, camada de valência, 8 elétrons, regra do octeto. Todos os elementos químicos que fogem dessa regra do octeto, ou seja, que na sua camada de valência tem menos de 8 elétrons, e a gente viu que aqueles que têm mais, precisa passar para a camada da frente, né? Porque a última camada suporta no máximo 8. A camada de valência pode ter no máximo 8 elétrons. E aí vocês viram porque lá na distribuição eletrônica a parte do diagrama de Pauli. Então, os elementos químicos que em sua camada de valência apresentam menos que 8 elétrons, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eles são elementos químicos instáveis, certo? Quem são os elementos químicos instáveis? São todos os elementos químicos que existem, com exceção dos gases nobres. Então, na tabela periódica, todos são instáveis, menos a família 18. Então, todo elemento químico é instável, certo? Ou seja,
eles não têm 8 elétrons na última camada de valência. E todos os elementos químicos que são instáveis, eles buscam a estabilidade, certo? Então todo elemento químico ele busca a estabilidade eletrônica. Os gases nobres, por si só, eles já são estáveis, então eles não precisam buscar estabilidade porque eles já são estáveis. Agora todos os outros que são instáveis, eles buscam, é necessário encontrar a estabilidade eletrônica. Como eles não têm 8 elétrons na última camada de valência, eles vão buscar esse processo de estabilidade eletrônica a partir da que a gente chama das ligações químicas, certo? Ou seja, os elementos eles se combinam, eles se ligam para eles se tornarem estáveis, ou seja, para que eles se tornem eletronicamente estáveis, ou seja, para que eles encontrem a estabilidade eletrônica dos seus elétrons nas suas camadas de valência, certo? Então as ligações químicas que os elementos fazem, eles fazem geralmente na última camada eletrônica da camada de valência até que eles consigam a estabilidade. Então a gente vai ter elementos químicos se combinando para que ambos consigam se estabilizar eletronicamente, certo? Então esse é um dos motivos, quando a gente estava falando lá das características da tabela periódica e das famílias, dos períodos, que eu falei que os gases nobres, eles não... uma característica dos gases nobres é que eles não se ligam com ninguém. Eles não realizam ligações químicas. E agora a gente já sabe por que isso, né? Porque como eles são estáveis, ou seja, como sua camada de valência, sua última camada, que é a camada onde vão ocorrer as ligações químicas, já apresentam seus 8 elétrons, já seguem a regra do octeto, eles não se ligam com os elementos químicos. Então os gases nobres não se ligam com os elementos químicos porque eles são estáveis, ou seja, na sua camada de valência eles têm 8 elétrons, eles seguem a estabilidade eletrônica seguindo a regra do octeto. Então esses elementos químicos eles vão se ligar para se estabilizar. E aí como é que eles fazem isso? Eles se ligam de forma aleatória. Quais são os fatores que vão fazer com que esses elementos químicos eles se combinem ou não? Então, como a gente viu na aula passada, existem alguns elementos químicos que eles têm a tendência a perder elétrons para se tornar estáveis, né? E dessa forma eles ficam positivamente carregados, né? Porque eles vão ter mais prótons do que elétrons. E a gente tem aqueles elementos químicos que têm uma tendência a receber elétrons para se tornar estáveis, e assim se tornando negativamente carregados, porque eles vão ter mais elétrons do que prótons. Então, o que leva esses elementos químicos a se atrair e a combinar e formar ligações químicas? O que vai fazer com que eles façam isso é justamente a atração eletrostática, né? A atração eletrônica. Então, como é que ocorre essa atração eletrostática? Ela vai funcionar, vamos dizer assim, de forma simplificada, como se fosse um ímã. Ou seja, um ímã, o polo positivo do ímã ele atrai o polo negativo do outro ímã, né? Então, dessa mesma forma que esses elementos eles vão se aproximar e vão se combinar. Ou seja, aqueles elementos que têm uma tendência a perder elétrons, eles vão atrair aqueles elementos que têm uma tendência a ganhar elétrons, certo? Ou seja, aqueles elementos que têm uma tendência a formar íons do tipo cátion, ou seja, de carga elétrica positiva, eles vão atrair aqueles íons, que a gente chama dos ânions, que têm a tendência de ganhar elétrons. Então aqueles de carga positiva, aqueles íons de carga positiva vão atrair aqueles íons de carga negativa, e aí assim eles vão se combinar para poder buscar sua estabilidade eletrônica. Então essa atração eletrostática é que faz com que esses elementos químicos eles se combinem, certo? Então a gente vai sempre pegar, nunca vai ter atração eletrostática entre dois cátions, ou seja, entre dois íons que têm carga elétrica positiva. Eles não se atraem, eles vão se repelir. É como se fosse um ímã, ou seja, positivo com positivo se repele, se afasta. Negativo com negativo, ele também se afasta. Então, um positivo ele vai atrair o negativo, e aí as proporções a gente vê com mais calma. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui o esqueminha ali, que a gente viu na aula passada, né? Então a gente tem lá os átomos neutros. Nesse caso aí, o azul, que tem as bolinhas azuis é o sódio, né? O Na, e o que tem as bolinhas, os elétrons vermelhos, é o cloro, o Cl, né? Então lá estão lá os seus átomos neutros, né? Como a gente viu,
o sódio ele tem a tendência a perder um elétron, porque ele tem um elétron na última camada de valência, e o cloro ele tem uma tendência a ganhar um elétron, porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, né? Então o que acontece? O sódio, que tem essa tendência a perder elétron para se estabilizar, e o cloro tem a tendência a ganhar elétrons, ou seja, o Na+, que ele tem a tendência de perder um elétron, e o cloro Cl-, porque ele tem a tendência a ganhar um elétron. Então o que acontece nesse caso aí? O Na positivo e o cloro negativo eles vão tender a se atrair para se estabilizar. Então como o cloro tem uma tendência a perder elétron, a dar elétrons para se estabilizar, e o cloro tem uma tendência a receber elétrons para se estabilizar, esse processo aqui eles vão fazer as ligações, ou seja, o sódio vai doar esse elétron que ele quer doar para se estabilizar, e o cloro vai receber do sódio esse elétron que ele quer ganhar para se estabilizar. Então nesse processo aí eles se combinam, ou seja, eles vão se ligar, eles vão formar uma ligação. Então, esse tipo de ligação aí, a partir de uma ligação entre íons eletrostáticos, ou seja, entre íons positivos e negativos, a gente chama de ligação iônica. Professor, toda ligação química vai acontecer dessa forma? Não. Existem ligações químicas que acontecem de outras maneiras, certo? Mas nesse caso aqui, dessa primeira que a gente está vendo aqui, é uma ligação do tipo iônico, ou seja, uma ligação a partir de uma atração eletrostática. Então, um íon de carga positiva atrai um íon de carga negativa e vice-versa, certo? Então, nesse caso aqui, eles vão formar uma substância química, que é o que está escrito aqui embaixo, olha, o NaCl, que é o cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha. Então, nesse processo aqui, a gente vai formar uma nova substância, uma substância química, a partir dessa atração eletrostática. Essa substância química ela vai ser representada por uma fórmula química. Essa fórmula química que está escrita aqui, NaCl, certo? É a fórmula química dessa substância que é o cloreto de sódio. Então juntou o sódio com o cloro, ele se atraiu dessa forma, formou o cloreto de sódio. Então essas substâncias que vão se formar a partir de ligações químicas, elas têm seus nomes e elas têm as suas fórmulas químicas, que vão ser representadas pelos elementos químicos que participaram dessa combinação. Então, se eu botei ali o NaCl, significa dizer que é uma ligação química entre o elemento químico Na, que é o sódio, e o elemento químico Cl, que é o cloro. Então, sempre que você tiver uma ligação química, você vai representar na fórmula química os elementos químicos que estavam que formaram essa ligação, certo? E sempre obedecendo a sua proporção, né? Então, se eu tive um átomo de Na com um átomo de cloro, eu vou formar o NaCl. Professor, sempre vai ser, as fórmulas químicas, elas sempre vão obedecer essa regra NaCl, ou elas podem mudar. Por exemplo, O2, porque tem o O2, são dois átomos de oxigênio. Nesse caso aí é o NaCl, porque foi um átomo de Na com um átomo de Cl, ou seja, um átomo de sódio com um átomo de cloro. É como se a gente representasse por Na1Cl1. Como um a gente não coloca, né? Tem essa conversãozinha e só bota NaCl. É a mesma coisa lá do íon lá. Se está Na+, é porque ele é Na+1, ou seja, porque ele doou ou perdeu um elétron. O Cl- é porque é Cl-1, porque ele recebeu um elétron, certo? Então, esse processo aí ele aconteceu por um processo de atração eletrostática, que é o que a gente chama de ligação iônica, certo? Então, esse é o primeiro caso de ligação química que a gente chama de ligação iônica, beleza? Então, no que consiste uma ligação iônica? Como a gente consegue explicar como é que esse processo que está exemplificado aqui, como é que a gente consegue definir ele de forma mais sucinta, né? Então, a ligação iônica nada mais é do que o processo de união de íons com cargas de sinais diferentes ou de sinais opostos, né? Então, sempre vai ser uma união de um íon com carga positiva, que tem a tendência a doar elétrons, com a ligação com íons de carga negativa, ou seja, com aqueles íons que têm uma tendência a receber elétrons, né? Então essa é uma característica das ligações iônicas. Sempre vai ser uma ligação entre íons positivos com íons negativos. Sempre. Nunca pode ser íon positivo se combinando com íon positivo, ou íon negativo se combinando com íon negativo. É sempre positivo com negativo, ou seja, sempre com íons de sinais opostos, certo? Mediante, obviamente, ou seja, por intermédio dessas forças eletrostáticas, ou seja, essas forças de atração dessas cargas elétricas diferentes, né?
Então, esse processo, toda a ligação iônica, ela ocorre sempre a partir do processo de transferência de elétrons de um átomo para o outro. Ou seja, aqueles átomos que formam os cátions, né, que são os íons de carga positiva, e os ânions, que são os íons de carga negativa, que vão se atrair mutuamente. Então, é um elétron que doa o elétron para o outro, ou seja, é um processo de transferência de elétrons. Olha aí, é outra característica das ligações iônicas, certo? Porque nem toda ligação química ela ocorre por um processo de transferência de elétrons, certo? Algumas a gente vai ver mais para frente, ocorre um processo de compartilhamento, ou seja, ninguém doa, não doa, ninguém ganha, ninguém perde, se divide os elétrons. Nas ligações iônicas, são ligações que acontecem entre íons, e essas ligações ela acontecem com um íon doando elétrons para o outro, certo? Então, essas ligações iônicas, elas vão ocorrer entre elementos que têm grandes diferenças daquilo que a gente chama na eletronegatividade, ou seja, no processo que se forma a partir dos aglomerados de íons. Então, quanto maior for a eletronegatividade, a diferença, na verdade, quanto maior for a diferença da eletronegatividade entre esses elementos, maior será o caráter iônico da ligação. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eles tiverem essa eletronegatividade, maior a gente vai ter um processo de atração eletrostática. Certo? Deu para entender aí? Tá. Então, quem que faz essas ligações iônicas? Quem são esses íons que fazem as ligações iônicas? As ligações iônicas ou as ligações eletrovalentes, elas vão acontecer entre metais e não metais, certo? Olha lá, lembra lá a tabela periódica. Então, as ligações iônicas elas vão acontecer entre um metal e um não metal, e ela também pode acontecer entre um metal e o hidrogênio, certo? Então, ligação iônica não acontece entre metal e metal, ligação iônica não acontece entre ametal e ametal, certo? Ligação iônica acontece entre um metal e um ametal, e acontece entre o hidrogênio e um metal, certo? Só pode acontecer nessas duas combinações, certo? Então, se vocês virem lá uma ligação ametal a metal ou metal a metal, você já sabe de cara que ali não se trata de uma ligação iônica, certo? Vai acontecer. Então vocês precisam tomar cuidado com isso, certo? Então a ligação iônica é sempre um metal e um ametal e um metal com hidrogênio. Então dá para vocês matarem várias questões que pegarem, falar, esse é o tipo de ligação química, as ligações químicas a seguir é de qual tipo. Então só de olhar pela tabela periódica você já consegue eliminar várias alternativas, né? Se eles, por exemplo, trouxer uma questão que vai trazer várias ligações, tipo, identifica a alternativa abaixo, que a fórmula química representa uma ligação iônica. Então só de vocês olharem e olhar para a tabela para ver se é metal com metal, se é ametal com ametal, vocês já conseguem ir cortando essas alternativas, né? Então vai ser sempre um metal com não metal, o que chama de ametal também, certo? Um metal com não metal ou um metal com hidrogênio. Então ligação iônica só acontece desse tipo, certo? Então já se vocês souberem esse conceitozinho, vocês já conseguem eliminar boa parte das questões que envolvam para vocês identificarem que tipo de ligação química está acontecendo ali. Ou seja, só de saber essa característica e observar na tabela periódica, vocês já conseguem matar esse tipo de questão, certo? Então, certo? Sumi aí, gente. A câmera desapareceu aí porque pifou aqui, viu? Então vamos continuar aqui sem câmera pra gente só terminar essa aula aqui antes de eu resolver esse problema técnico aqui, né? Então as ligações iônicas, né, elas vão ocorrer de forma geral, né, entre os elementos que tendem a perder elétrons, né, como eu falei, ou seja, aqueles que têm baixa eletronegatividade, os que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, né, no caso os metais, que a gente viu naquela tabelinha que eu mostrei para vocês na aula passada, certo? Então esses são os elementos que têm baixa eletronegatividade, os que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ou seja, eles vão tender a perder elétrons. E os elementos que tendem a ganhar elétrons, aqueles que têm alta negatividade, os que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, que nesse caso aí a gente está se referindo aos não metais.
Então, metal com menos de 4 elétrons na última camada, eles doam os elétrons, ou seja, eles transformam-se em cátions, em íons de cargas positivas. E os não metais, que têm mais de 4 elétrons na última camada, ou seja, 5, 6 ou 7, recebem esses elétrons. Eles transformam-se nos ânions, ou seja, eles apresentam íons negativos. Então, após a transferência desses elétrons dos elementos, após a transferência desses elétrons do metal para o não metal, ocorre então, quando a gente tem essa transferência do elétron do metal para o não metal, ou seja, daquele que tem baixa eletronegatividade, que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que são os metais, para os que têm alta eletronegatividade, ou seja, os não metais, que tem 5 ou 6 ou 7 elétrons na última camada. Então, após a transferência do elétron do metal para o não metal, ocorre forte atração eletrostática. Ocorre essa atração eletrostática, né, entre os íons de cargas opostas. E aí esse processo é o que leva à formação das ligações iônicas, que é esse caso que a gente está observando aí, que vocês conseguem observar aí nessa imagenzinha aí. Então a gente tem aí o caso da ligação química entre o sódio, que Na11, né, número atômico 11, e o cloro 17, né? Então o átomo de sódio ele perde um elétron, certo? Enquanto o átomo de cloro ele ganha um elétron. Então, para que o total de elétrons perdidos seja igual ao total de elétrons ganhos, então um sódio que está perdendo um elétron, ele se liga ao cloro que tem a tendência a ganhar um elétron. Então o sódio que tem a tendência a perder, ele se liga com o elétron. Então o sódio tem a tendência a perder um elétron, ele vai se ligar ao cloro que tem a tendência de ganhar um elétron, né? Então nesse caso aí a gente forma um composto iônico, certo? Que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. A gente chama de compostos iônicos aqueles compostos, aqueles elementos químicos que se formam a partir de ligações iônicas. Então a gente vai chamar ele, nesse caso aí, de composto do tipo iônico, certo? Facinho da vida aí, né? Tem uma regrazinha, gente, só uma observaçãozinha, que quando eu coloquei a fórmula aí química, né, o NaCl, tem uma regrazinha que determina que o cátion, ou seja, aquele que tem a carga elétrica positiva, que é o caso do sódio e o Na, ele vem primeiro na hora que você vai escrever a fórmula química, ou seja, não pode ser ClNa. Existe uma convenção que na demonstração das ligações químicas, a gente sempre inicia com o cátion, certo? Então sempre vai ser o cátion depois o ânion. Então nesse caso aí, por isso que a gente escreve NaCl. Então o cátion sempre vem na frente do ânion na representação do elemento químico, certo? Quais são as características que a gente tem dos compostos iônicos? Os compostos iônicos eles possuem uma estrutura cristalina, né, independente de sua natureza. Então esse fato ele confere a todos, ou seja, ele dá a todos os compostos iônicos propriedades características que se destacam. Ou seja, quais são as características que vão ser comuns a todos os compostos iônicos. Então, quais são as características que os compostos iônicos compartilham? Então, vamos ver algumas características que os compostos iônicos compartilham. Essas características são quais? São sólidos à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. Eles vão se apresentar no estado sólido. Então, essas forças de atração são bastante fortes, né? E os íons eles seguem ocupando sua posição nessa rede cristalina que eu falei, né? Então, às vezes mesmo a centenas de graus Celsius de temperatura. Então, eles, de via de regra, eles são rígidos, né? Eles são sólidos e eles só vão se fundir, ou seja, vão passar para o estado líquido em temperaturas mais elevadas, né? Em estado sólido, os compostos iônicos eles não conduzem corrente elétrica, mas eles se tornam condutores quando são dissolvidos ou fundidos. Então, se a gente pegar dois eletrodos, introduzir dois eletrodos, um positivo e um negativo, em uma dissolução iônica, ou seja, onde tem um composto iônico dissolvido, ele vai criar um fluxo de cargas elétricas de íons, né? Ou seja, os ânions serão atraídos pelos ânodos, né?
e vão ser repelidos pelos cátodos, né? Nesse caso, ânodos e cátodos são esses eletrodos. Então, nesse caso, eles vão formar um processo de condutividade iônica, ou seja, eles só conduzem cargas elétricas, eles só conduzem eletricidade se eles estiverem fundidos ou dissolvidos. No seu estado sólido, eles não são condutores. Eles têm como regra altas temperaturas de fusão e de ebulição, ou seja, devido a essa forte atração entre os íons, eles só passam para o estado líquido ou para o estado gasoso em altas temperaturas. Eles têm outra propriedade, que eles são duros e quebradiços, ou seja, lembre lá a dureza. O que era a dureza? Era aquela propriedade como que a matéria tem de resistir a ser riscado, né? Então esses compostos eles têm essa propriedade, eles têm alta dureza, né? Então eles têm essa boa parte dessa resistência deles é explicada pela dificuldade que se tem em quebrar uma estrutura cristalina, ou seja, altamente estável, né? Eles se tornam altamente estáveis e a partir desse processo mecânico de ligação, né? Eles têm muita resistência à dilatação, ou seja, o aumento de volume deles para eles aumentarem esse volume, para eles se dilatar, eles têm que perder esse processo de atração iônica. Então eles têm que perder força na atração iônica para eles poderem se dilatar. E via de regra, né, eles são solúveis em água, ou seja, esses compostos iônicos, via de regra, eles se dissolvem bem em água. E quando eles se dissolvem em água, lembrando, eles se tornam bons condutores de eletricidade, certo? Na próxima aula, devido a essas falhas técnicas aqui que pifou a minha câmera, eu vou aprofundar com vocês as fórmulas químicas, né, as fórmulas iônicas. Aqui eu trouxe a ligaçãozinha mais simplesinha, que é quando a gente tem íons que perder um elétron se juntando com um íon que tende a ganhar um elétron, né? Mas quando isso se torna diferente, ou seja, quando você tem a ligação, sei lá, entre um íon que tem a tendência a perder 2 elétrons com outro que tem uma tendência a ganhar um elétron. Como é que a gente monta essa fórmula química? Então na próxima aula eu vou mostrar com calma como vocês fazem isso, como a gente consegue fazer isso, e principalmente depois que eu resolver esse problema de desaparecimento da minha câmera, certo? Então fiquem bem, se cuidem, desculpem aí por essa falha técnica, mas ainda bem que foi já no finalzinho da aula. E o geral vocês entenderam. Qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá certo? Então fiquem bem, até a próxima aula.